Mas obviamente, além da pessoa, morreu o Delfim Neto, mas as ideias de Delfim Neto não morrem e não vão morrer cedo. Realmente a influência é grandíssima, não só dele, mas das ideias desenvolvimentistas. O desenvolvimentismo é um dos fatores que mais explica o Brasil. Este debate do mercado existe no mundo inteiro, mas fora se trata mais do keynesianismo. Agora, mesmo os keynesianos, até os keynesianos são pró-abertura comercial. Uma das maiores diferenças com o desenvolvimentismo é que o desenvolvimentismo também é protecionista, e não por acaso o Brasil é uma das economias mais fechadas do planeta. Então, a influência aqui é enorme. Se as pessoas acham que este debate seja normal, é normal só em alguns países, na verdade, né? Em outros não. Então, e além dele, exatamente, existe uma horda de Delfim Boys, como o Christian estava falando, Bresser Pereira, Márcio Postman, Laura Carvalho, vários outros grandes economistas que continuam sendo muito influentes, toda a Unicamp, a Campinas, etc. E o desenvolvimentismo já foi explicado bastante por Luiz Felipe, mas no que consiste? Uma série, uma doutrina, a doutrina mais intervencionista na economia. Na verdade, mais que intervencionista, é a doutrina do dirigismo mesmo, ou seja, para Keynes, a economia tem que ser deixada livre, mas quando houver crise, segundo ele, isso é típico do capitalismo, quando houver crise, o Estado intervém e depois, de novo, tira a mão. Para os desenvolvimentistas, não. Para eles, a economia tem que ser dirigida constantemente, o tempo todo, pelo Estado. Então, a ideia de protecionismo, de industrialização via Estado, obviamente, de balança comercial, de valor agregado, de diversificação, etc., vários dos conceitos, todos esses conceitos que são aqueles que todos os brasileiros, 200 milhões de pessoas, do Acre ao Rio Grande do Sul, escutaram na escola o tempo inteiro, como se fosse verdade, verdade indiscutida, e teve um processo de lobotomização de massa, isso é desenvolvimentismo. Isso não é fato, não é economia, isso é uma teoria econômica, uma visão. Portanto, obviamente, existem outras visões. E por isso, isso tanto na opinião pública, na cultura, etc., e quanto também na política econômica. A política econômica que, grosso modo, foi sempre feita dessa forma. Aí, por isso, este apoio a essa política econômica, por isso você vê algumas incoerências das pessoas que, de fato, sofrem os efeitos do protecionismo, de fato, quando viajam, trazem produtos na mala, escondidos, muamba, etc., mas depois defendem o protecionismo, porque há realmente uma incoerência, talvez a síndrome de Estocolmo, né, de você defender de quem está, na verdade, te prejudicando. E só o último comentário sobre essa trajetória política dele, de ter sido tanto ministro da ditadura, quanto depois ter ajudado também o PT, etc. Na verdade, a meu ver, essa não é maluquice. Pelo contrário, o ponto é o seguinte: o desenvolvimentismo não é nem de esquerda nem de direita. Ou melhor, é dos dois. Pode ser dos dois muito bem. É o que? É centralismo, é planejamento central compulsório, é elitismo, esnobismo e autoritarismo econômico. É isso que é. Isso cabe perfeitamente tanto com a esquerda quanto com a direita, porque existe uma esquerda autoritária, uma esquerda centralizadora, assim como existe também uma direita autoritária e centralizadora. A alternativa a isso é o livre mercado. O livre mercado que se opõe a essas duas, ao ponto que, tendencialmente, essa política econômica foi feita tanto pelo regime militar quanto depois pelo PT. E sabe por quê? Como aqui foi muito bem lembrado, Lula, ele mesmo admite, criticou tanto, depois quando chegou no governo, na verdade fez exatamente isso. Por quê? Porque no fundo, essa política econômica ajuda quem está no governo, ajuda o Estado e o governo e seus grandes amigos, de financiar através do BNDES, com taxa de juros abaixo da taxa de mercado, fazer política cambial, etc., favorecer os grandes empresários contra a população. Então ele fez isso porque quando chegou no governo, isso se tornou conveniente para ele, não porque realmente acreditasse nisso.